Pessoal, começando mais uma aula sobre reta, ainda estudando a equação da reta. Essa é a aula de número 6, com foco no SAEP. Ainda estudaremos coeficiente angular, essa será a nossa segunda parte. Na aula anterior a gente estudou coeficiente angular de uma reta, né, a partir do ângulo de inclinação. Então a gente calculava a tangente do ângulo e encontrava o coeficiente angular. Agora a gente vai calcular o coeficiente angular de uma reta a partir de dois pontos dados dessa reta. Então, por exemplo, dados os pontos A, que é o x dele é o xa, ya, e o ponto B, que tem as coordenadas xb, yb, da reta R, né? Lembrando que a gente usa a letra minúscula para representar uma equação da reta. Temos o seguinte: se esses dois pontos eles pertencem à reta, né? Condição de pertinência é porque eles satisfazem a equação da reta. Então aqui eu tenho xa, ya. Aqui o ponto A, pertencente à reta, né? É um ponto da reta. E tem um ponto B, que é esse ponto aqui. O ponto B, ele tem o seu x de B, e o seu y de B. Vejam que esse aqui é o ângulo de inclinação, que a gente, para calcular o coeficiente angular, basta calcular a tangente desse ângulo. Mas se esse ângulo não for dado, mas sim as coordenadas, os números aqui, então a gente pode calcular a tangente da seguinte forma. Lembra que tangente do ângulo é cateto oposto sobre adjacente. Então, ó, retirando essa figura aqui, ó, esse ângulo é igual a esse. Ó. Aqui é paralelo. Então o ângulo alfa aqui também é o ângulo alfa. Mesma abertura aqui, né? Então, ó, esse triângulo aqui eu coloquei aqui. Então, ó, a diferença, ou seja, esse tamanho aqui, ó, é a diferença de coordenada. Então, x de B menos x de A. É esse tamanho. Já aqui, se você fizer a conta, né, a subtração yb menos ya, que é justamente esse pedaço aqui, ó, vai dar essa distância, ou seja, esse tamanho desse lado do triângulo. Então, a tangente desse ângulo é cateto oposto, yb menos ya. Então, coeficiente angular, que é a tangente do ângulo, vai ser cateto oposto, yb menos ya, dividido por x de B menos x de A. Então, que é o cateto adjacente, x de B menos x de A. Então, aqui a gente tem uma nova maneira de calcular o coeficiente angular, através das coordenadas de dois pontos da reta. Então, se der dois pontos da reta, tem como a gente calcular o coeficiente angular, sem precisar saber o valor do ângulo. Já que é a tangente do ângulo, né? Então a maneira de calcular é usando os catetos. Mas isso são retas dessa forma, né? Então, estão nessa direção. Se for retas na horizontal, você já sabe que o coeficiente angular vai dar zero. Justamente porque o y é o mesmo. Então, quando você fizer a conta, vai dar zero. Esse coeficiente angular não está definido para retas na vertical. Então, se a reta for dessa forma, a gente não calcula o coeficiente angular. Porque essa reta aqui é x igual a uma constante. Mas se a reta tiver assim, né? Não tiver dessa forma, feito essa, tiver com inclinação maior que 90 graus. Nesse caso, temos o seguinte: quando a reta está nessa direção, então a gente tem aqui o ângulo alfa. Veja que esse ângulo ele é maior que 90 graus, certo? Então, mas lembre-se que meia volta é 180. Então, se esse ângulo é alfa, o que falta aqui é 180 menos alfa. E como esse tracejado aqui, ó, ou seja, a reta que passa pela coordenada yb, eu tracejei aqui paralelo ao eixo x. Então, esse ângulo 180 menos alfa é justamente igual a 180 menos alfa aqui também, a esse ângulo. Então, nesse triângulo aqui, a gente tem o seguinte: podemos calcular a tangente de 180 menos alfa. Então, ó, eu tenho um triângulo e o ângulo 180 menos alfa. Eu tenho esse lado e tenho esse lado. Ou seja, cateto oposto e cateto adjacente. Então dá para a gente calcular a tangente desse ângulo. Quem é a tangente? Lembra? Cateto oposto. Então maior menos o menor. Ya menos yb. Então tangente de 180 menos alfa vai ser cateto oposto. Ya menos yb, que é esse lado, dividido pelo cateto adjacente. Que o maior nesse caso quem? X de B, né? Tem coordenada maior. Então xb menos xa. Está aqui embaixo. Xb menos xa. Então, tangente de um ângulo é cateto oposto, ya menos yb,
dividido pelo cateto adjacente, que é isso aqui, xb menos xa. E isso aqui é igual, ó, por essa expressão, a gente sabe da trigonometria que tangente de 180 menos alfa é igual a menos tangente de alfa. Então veja, tangente de 180 menos alfa é essa expressão. Mas tangente de 180 menos alfa também é igual a menos tangente de alfa. Então essa expressão também é igual a menos tangente de alfa. Aí a gente multiplica por menos 1, que é só mudar o sinal, né? Então muda o sinal de menos tangente de alfa, fica tangente de alfa. E aqui a gente muda o sinal somente do de cima, ou somente do de baixo, se quiser, né? No caso da gente aqui, vamos mudar só o de cima. Então, YA menos YB. Se eu mudar o sinal, vai ficar YB menos YA. O de baixo repete, XB menos XA. E eu tenho tangente de alfa, agora com a reta nessa direção, com o mesmo valor, YB menos YA, dividido por XA menos... YB menos YA, dividido por XB menos XA. Mesma coisa. YB menos YA, dividido por X de B menos X de A. Então, o coeficiente angular é YB menos YA, dividido por XB menos X de A. Mesma fórmula, tá vendo? Independente se a reta está nessa direção ou nessa. Quando a reta está na horizontal, o coeficiente angular a gente já sabe que é 0. Se estiver na vertical, a gente não calcula o coeficiente angular, porque a tangente do ângulo não está definida. Agora vamos para o primeiro exemplo. Determine o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A, que tem coordenada 1 e 2, e B, que tem coordenada 3 e 6. Lembra que isso aqui é o nosso x de A e aqui é o nosso y de A. Aqui é o nosso x de B e o y de B. Então, a maneira de calcular o coeficiente angular é tangente do ângulo. Nesse caso, a gente não tem um ângulo. E a outra forma que a gente acabou de ver é essa. Y de B menos y de A dividido por x de B menos x de A. Então, vamos lá. Quem é o y de B? 6. Então, você coloca aqui, ó, 6. Quem é o y de A? 2. Então, 6 menos 2. Dividido. Agora vai fazer x de B menos o x de A. Então, x do B é 3. Menos o x de A, que é 1. Então, fica 3 menos 1. Aí, resolve a continha aqui em cima. 6 menos 2, 4. Embaixo, no denominador, 3 menos 1, 2. Quanto é 4 dividido por 2? 2. Então, no primeiro exemplo, o coeficiente angular é igual a 2. Simples, né? Então, só é você fazer a continha de subtração aqui dos y e dividir pela conta de subtração dos x. Então, no exemplo 2, também para calcular o coeficiente angular. Então, da reta que passa por esses pontos. Ponto A tem coordenada 2 e 5 e o B tem 5 e 7. Lembrando que isso aqui é o nosso x de A, aqui é o y do A. E aqui é o nosso x do B e o y de B. Então, primeiro são os y, né? Que são os segundos aqui. Então, vai fazer 7 menos 5. 7 menos 5. Dividido agora com o B. X de B menos x de A. Agora com o x, né? 5 menos 2. Ó, 5 menos 2. Primeiro eu fiz com o y. Y de B menos y de A. 7 menos 5. Depois com x de B menos x de A. Que é 5 menos 2. E quanto é 7 menos 5? 2, né? E 5 menos 2, 3. Então veja que aqui é uma fração e não dá para dividir. Geralmente fica em fração. Então o coeficiente angular da reta é 2/3. Então esse é o nosso coeficiente angular da reta. Quando dá para simplificar a fração, a gente simplifica. Nesse caso não dá, né? Não dá para dividir em cima e embaixo por o mesmo número. Então esse é o coeficiente angular da reta. Exemplo 3. Determine o coeficiente angular da reta que passa por esses pontos. Agora a gente tem coordenadas negativas. Ó. Então, o x de A ele é negativo. Aqui é o y do A. O x do B aqui ele é positivo, mas o y dele, y do B, é negativo. Então vamos com calma. Quem é o y do B? Menos 3. Então você vai colocar aqui, ó, menos 3. Ó, do mesmo jeito que ele estava o sinal. Esse menos é da fórmula. Menos. Aí vamos para o y do A. O y do A é 4. Ele é positivo. Se fosse negativo, você botava um parênteses. Tá? Então, ó, menos 4. Esse menos não é do y do A, porque ele é positivo. Esse menos é da fórmula aqui.
Agora embaixo, no denominador, x de b menos x de a. Quem é o x de b? 1. Menos, quem é o x do a? X do a é menos 2. Vejam que esse menos é da fórmula. E agora eu vou colocar o y de a, que é negativo. Então, como ele é negativo, eu boto parênteses. Menos 2. Aí igual. Aí vamos fazer essa conta. Ó, menos 3 com menos 4. Não é multiplicação e divisão para fazer menos com menos mais. Não tem multiplicação. Só faz isso na multiplicação e divisão. Então aqui é duas contas de menos. Está devendo 3, está devendo 4. Está devendo 7. Dividido, não é? Você soma as dívidas, coloca. Agora aqui, ó, 1, aqui sim, ó, quando tem parênteses, você faz a regrinha de sinal. Menos com menos, mais. Então eu vou ficar com 1 mais 2. Então, igual, aí vai ficar menos 7. E aqui, 1 mais 2, 3. Positivo embaixo. Então, menos 7 terços. Esse é o coeficiente angular da reta. Menos 7 terços. Não dá para simplificar ou dividir, né? Porque 7 não divide exato por 3. Se aqui embaixo tivesse dado negativa, por exemplo, menos, você ia fazer menos com menos, mais, ia ficar 7 sobre 3 positivo, sem precisar dividir. Certo? Mas aqui ficou menos 7 sobre 3. Esse menos geralmente vem aqui nessa parte, certo? Você pode botar em cima, não tem problema. Mas geralmente vocês vão encontrar assim, ó, menos 7, mesmo na barrinha, ó, terços. Então, menos 7 terços. Agora, último exemplo dessa aula. Qual o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A e B? Veja que todas as coordenadas aqui são negativas. Então, vamos com calma. Então, coeficiente angular, lembra que é y de B menos y de A dividido por x de B menos x de A. Então, vamos lá. Quem é o y do B? O y do B é o segundo aqui, né? Y de B. Então, vai ficar menos 15. Ele é negativo. Então, coloquei de jeito que ele estava. Agora, menos da fórmula. Eu vou botar o y de A. Quem é o y do A? O y do A é menos 7. Como é negativo, bota um parênteses. Menos 7. Porque ele é o segundo. Se fosse no começo, não precisava. Né? Dividido. Aí agora, x de B. Quem é o valor do x de B? Menos 7. Vai ficar menos 7. Aí o menos da fórmula. Menos. Quem é o x de A? X de A é menos 5. Ele é negativo, então bota um parênteses. Menos 5. Então agora é só a regrinha de sinal. Ó, menos 15 repete. Aqui, menos com menos. Ó. Tem um parênteses, pode fazer. Menos com menos, mais. Então mais 7. E embaixo da mesma forma. Repete o menos 7. Faz a regrinha de sinal. Menos com menos. Porque tem um parênteses, mais. Mais. E fica mais 5. Então, igual. Veja, está devendo 7. Está devendo 15. Tem 7 para pagar. Se você pagar os 7, ainda fica devendo 8. Então, menos 8. Já no denominador, que é embaixo, você está devendo 7 e tem 5 reais para pagar. Se você pagar 5, ainda fica devendo 2. Ó. Menos 2. Então, veja. Menos com menos, isso é uma divisão. Fração é uma divisão. Então, menos com menos, mais. Então, já sei que vai dar positivo. E quanto é 4 por 8 dividido por 2? 4. Então, vai dar mais 4. Não precisa botar o mais na frente. Menos com menos dá mais. Então, o coeficiente angular, M, é igual a 4. Certo? Então, por essa aula a gente fica. Não se esqueçam de se inscrever no canal e divulgarem para que outras pessoas também possam estudar.